blog do Paulo Pereira conversa com Sérgio Silveira, ele que é presidente da Academia Souzense de Letras, e que vai conversar com a gente como é que está, né, o processo de fortalecimento, de inovação no que diz respeito à criação da Academia Souzense de Letras. Sérgio, como é que você poderia nos contar como é que isso está se dando, esse processo, principalmente porque a literatura ainda é muito pouco difundida na nossa cidade, mas é importante ter um instrumento como esse para a difusão da literatura. Então, Paulo, primeiro agradecer, né, essa oportunidade que a gente está tendo aqui de falar com o teu público e levar notícias de literatura do sertão. A Academia Souzense de Letras, ela surgiu exatamente de uma demanda histórica, que eu sempre digo, Souza e essa circunscrição de Souza, né, que é a área de atuação da nossa academia. Algumas pessoas, quando fazem essa leitura do título Academia Souzense de Letras, muitas vezes tem essa impressão de que é um encontro de escritores da cidade de Souza, né? E a gente sempre faz questão de ressaltar que ela é souzense no sentido de que ela traz para esse conjunto os escritores, os poetas, os repentistas, também os pesquisadores na área de história local e jornalistas da Grande Souza, né? Essa que é chamada Grande Souza, que aí contempla os municípios que em algum momento já foram inclusive distritos do município de Souza. E aí a gente lembra aqui São Francisco, Aparecida, Marisópolis, Vieirópolis e toda essa grande circunscrição, né, que envolve Santa Cruz, São José da Lagoa Tapada, Nazarezinho, Marisópolis, eu já falei. Enfim, todas essas cidades que estão localizadas nesse entorno da Grande Souza, como a gente sempre diz, estão contempladas nesse espaço de encontro. E a Academia Souzense de Letras, ela surge como um espaço, primeiro, de difusão da literatura que é aqui produzida, né? A gente sabe que hoje Souza tem alguns espaços que têm uma excelência na execução de projetos, na apresentação de propostas da área de literatura, inclusive, mas essa região ainda não tinha um espaço para debate exclusivo da literatura que é aqui produzida. Então, uma coisa é você ter seu livro pronto, fazer um lançamento específico. A outra coisa completamente diferente é você ter um livro publicado ou não, às vezes você tem só o PDF desse trabalho, e você ter ao seu redor um conjunto de outros colegas de área de atuação. E aí são poetas, são contistas, cronistas, romancistas. A gente está abrindo para poetas e escritores também que não escrevem, né? Os repentistas, por exemplo, que têm uma riqueza poética que é inclusive característica aqui do interior da Paraíba, também estão dentro desse arcabouço que está criado no Estatuto da Academia Souzense de Letras. Então, em junho de 2023, a gente reuniu várias pessoas que tinham esse interesse em comum e começamos de lá para cá a elaborar um conjunto de normas e regras que desse conta de todas as demandas desses escritores, dessas escritoras, pensando de uma forma aqui para Souza inédita, que é trazer o ambiente feminino para essa área de literatura, que a gente sabe que historicamente foi sempre muito ocupado por homens, e a gente tem regras específicas que obrigam a academia, em qualquer momento que venha a acontecer, a ter essa participação feminina. Por exemplo, na diretoria executiva, existe uma regra que qualquer candidatura, qualquer chapa que for montada para disputar essa diretoria, é obrigatória a presença de, no mínimo, uma mulher nessa diretoria, né? A gente tem hoje a sorte de contar com vários nomes, e aqui eu já destaco a Bárbara Daniani, que está na diretoria atual, destaco Daniele Pereira, que está presidindo a comissão editorial,
veja você, dois espaços importantíssimos, né, de decisão dentro da academia, que a gente traz essa representatividade feminina, né? E aí a gente integra esse conjunto todo. Bárbara é de Marisópolis, né, e Daniele é de São José da Lagoa Tapada. Ela, inclusive, é professora aqui em Souza, mas reside em São José da Lagoa Tapada. Quando você tem toda essa formação, que aí a gente vai estendendo aqui, Romero Sá mora aqui em Souza, né, que é lá de São José da Lagoa Tapada. A gente tem aqui também dentro da comissão editorial Caetano de Lima, que é um poeta já veterano, conhecidíssimo aqui na região. Tem também, além de Caetano, a gente tem Valdeci Neto, que é um nome novo, né? Então a gente, dentro da academia, tem todos esses espectros. E aí a gente vai ter aqui essas expressões. Eu acho que isso é a grande riqueza de proporcionar a várias gerações esse encontro e essa troca de experiências, né? A gente pega uma geração mais experiente do ponto de vista de projetos, de circulação de propostas, né, de integração com outros autores de outras regiões e promove esse encontro com a nova geração, que é mais ligada à tecnologia, que pode ver caminhos via internet, por exemplo, para dar vazão a essa produção que é daqui da região. Então, a gente tem todas essas expressões literárias reunidas, né? E aí, mais uma vez, eu lembro, estamos agora fazendo nossos encontros sempre aos sábados, né? A nossa sessão aqui já é um convite, Paulo, que eu coloco para o seu público, que o nosso encontro acontece sempre no primeiro sábado de cada mês. A gente tem data, horário e local determinado até o final do ano. Então, todas as sessões da academia acontecem no Centro Histórico Cultural Professora Dodora, né, ali onde fica também a Fundação Municipal de Cultura, aqui em Souza, ao lado da Igreja Bom Jesus e a Prefeitura Municipal, e sempre aos sábados às 16 horas, como falei. A gente tem, a partir desses encontros... Ou seja, você coloca a questão da academia como um ponto de partida, mas também um ponto de encontro, né? Onde pessoas ligadas à literatura, não precisa ser só poetas, até porque você vem também de uma academia de poesia que Souza já teve no passado, né? Mas ela não está, né, ligada apenas a poetas, ela está ligada a toda a literatura, toda a construção literária, né, que qualquer autor, né, qualquer escritor possa desejar participar. A academia leva o nome de um patrono, né, Leandro de Barros, aqui de Pombal, e que esteve sendo homenageado agora no Carnaval. Como é que você avalia qual a concepção de uma importância como essa? A Academia de Souza, que tem laços com a cidade de Pombal e que tem como seu patrão um homenageado. Então, muito bom que você tenha lembrado disso aqui, Paulo. A gente vai considerar, dentro dos quadros da academia, os nomes que são referências históricas para a gente, né? Quando nós temos, por exemplo, em Souza, nomes como Lucília, como Julieta por Deus, né? São nomes de muita referência, João Romão Dantas, Genésio Gambarra. A gente tem vários nomes que ao longo dos tempos circularam em veículos, por exemplo, como Letras do Sertão, né? Que foi uma das publicações que levou a literatura do sertão para vários lugares do Brasil. E temos o prazer de, aqui em pleno Alto Sertão paraibano, prestarmos essa homenagem ao grande criador do cordel brasileiro, Leandro Gomes de Barros, né? Foi nessa proposta, né, de ter Leandro como nosso patrono, foi um gesto mesmo de homenagem, de reservar a cadeira número 1 da Academia Souzense de Letras a esse grande expoente da literatura brasileira. Leandro Gomes foi eleito, né, nas palavras de Carlos Drummond de Andrade, como o grande poeta brasileiro. Lembro muito de uma fofoca da literatura brasileira, onde
Castro Alves era votado como o príncipe, né, da poesia brasileira, e Drummond levantava, né, essa voz dizendo que o grande nome da poesia era Leandro Gomes de Barros. E realmente, quando a gente percebe historicamente quem foi esse sertanejo daqui de Pombal, o sítio onde ele morava, o sítio no município de Paulista, e quando a gente lembra do período em que Leandro saiu daqui, né, com seus livretos, né, com o cordel, e foi para Recife e lá construiu uma carreira, né, que a sua vida inteira e que até hoje inspira, né? A gente sabe, por exemplo, nomes como Ariano Suassuna, que é um clássico, bebeu na literatura de Leandro Gomes de Barros para escrever o Auto da Compadecida. Ali tem dois folhetos de Leandro que inspiram alguns momentos da obra máxima, né? Pelo menos a mais popular de todas, as de Ariano Suassuna. E esse expoente não poderia passar desapercebido. Infelizmente, é fato que muitos daqui da região, né, muitos conterrâneos sertanejos de Leandro Gomes ainda não conhecem sequer o nome que carrega essa importância para o Brasil inteiro, né? Você considerar que aqui no Alto Sertão nasceu um cara que criou um gênero literário, né? Aqui, claro que ele bebeu de fontes externas, né? De fontes estrangeiras, mas você ter até hoje, né? Diante de muitas e muitas pesquisas que o cordel é fruto, né? Disso, aliás, o cordel é referenciado, né? A gente tem essa referência do cordel como uma expressão das mais ricas, né, do ponto de vista da cultura popular brasileira, e Leandro é esse ícone que ficou até hoje. Então, quando a gente pensou no nome para ser o patrono da Academia Souzense de Letras, imediatamente o nome de Leandro, né, chegou grandioso e potente quando a gente colocou em votação dentro da Academia. E aí, Paulo, a gente, a partir de Leandro, também traz para a Academia uma responsabilidade de dedicar uma atenção especial à produção de literatura popular. Nisso entra, por exemplo, a proposta de integrar dentro da Academia os poetas repentistas. A gente sabe que o interior da Paraíba, juntamente com o interior de Pernambuco e Ceará, ele reúne grandes nomes da cantoria. E a cantoria é uma das identidades culturais mais fortes do Nordeste do Brasil, né? E quando a gente traz a Academia para esse leque ampliado de literaturas, como você colocou aí, são vários gêneros, né? O que a gente tinha em Souza antigamente, somente uma academia de poesia, e agora a gente constrói coletivamente um conjunto de gêneros literários, né, abarca esse conjunto de gêneros literários dentro da Academia. Isso dá uma projeção ainda maior para a literatura sertaneja. A gente tem consciência de que, a partir dessa consolidação da Academia como um espaço de integração desses autores e dessas autoras, a gente vai poder promover a difusão desses poetas, desses contistas, cronistas, romancistas, enfim. Quando você fala na questão da difusão, muitas vezes a gente se depara com a situação de como fazer isso. Né? Hoje, para uma simples publicação de um livreto ou de um livro mesmo em si, requer muito recurso. Né? Então a Academia ela vem abrir esse espaço também para aqueles, né, que não têm condições de chegar e publicar seu livro. Pode ser feito de coletânea, pode ser feito através de projetos, né, de iniciativa, né, do poder público, através de projetos culturais. Sérgio, como é que você avalia hoje essa questão da publicação no Brasil? Se as pessoas estão lendo mais, estão lendo menos, quais as dificuldades que você, como uma pessoa ligada à literatura também, vê essa questão da produção literária no país? Paulo,
o que a gente percebe de maneira geral no país inteiro, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar eventos artísticos culturais em outras regiões fora aqui do Nordeste, e antigamente eu me surpreendia, né, quando chegava numa capital e observava eventos com uma baixíssima participação, a aderência de público mínima, né? E o que a gente está percebendo cada vez mais é que essa ambiência nova que está sendo construída, especialmente para as novas gerações, tem afastado esse público, né? Tanto dos ditos espaços eruditos, como mesmo dos mais populares. Então, linguagens artísticas que envolvem alguma formatação que exige um pouco mais de atenção têm sofrido isso de forma geral. E não é só no ambiente das artes. Outro dia eu vi uma professora universitária dizendo assim, do quanto ela percebe, de forma lamentável, esse afastamento, por exemplo, do público estudantil das atividades, que antigamente existia uma aderência desse público, e aí eu estou falando do público universitário, não estou falando aqui de ensino fundamental nem ensino médio. Eu ouvi isso de uma professora em sala de aula falando disso. Então de certa forma, uma circunstância que ultrapassa essas fronteiras da arte, essas fronteiras da literatura. É fato que a literatura sofre muito com isso, né? Você imaginar que a gente está numa geração em que 99% das pessoas estão nas redes sociais, muito mais até do que na própria vida real ali, né? Muitos familiares reclamam que os filhos têm contato com quem está em outras cidades, em outros estados, muito mais que dentro da própria casa. Então, isso é fruto de uma coisa que a gente antigamente via como uma bondade da globalização e que a gente agora, de certa forma, observa como um prejuízo da tecnologia, né? Porque essa é uma das questões que a própria academia traz, né, como função, ela puxa para ela isso como função, que é promover uma reflexão sobre o que é nosso, sobre o valor do que é nosso primeiro, para depois a gente enxergar o que vem de fora. E a rede social, de forma geral, né, as tecnologias têm como ferramenta, né, fundamental disso, primeira, é de entregar para a gente primeiro o que vem de fora. Esquecer o que você tem em casa. De forma geral é isso que acontece, né? Então, no cinema brasileiro a gente percebe isso, né? Eu acho que quem mais está sofrendo hoje, muito mais que a literatura, é o cinema nacional. A gente vê enormes campanhas, né, de assista um filme nacional, assista cinema brasileiro. Por quê? Porque os chamados blockbusters estrangeiros tomaram conta das salas de cinema do Brasil. Então, quando a gente volta aqui para a literatura, compreendendo todo esse ambiente do país inteiro que está tomado por estrangeirismos, né? Aquilo que Ariano chamava de o Brasil real hoje está nas mãos do que é estrangeiro, né? Você vê hoje professores de português no TikTok fazendo dancinha para ensinar regras de gramática, regras da língua portuguesa, o que é um negócio assim, imagino, muito difícil para um professor que foi formado a partir de uma didática totalmente diferente disso, né, em que se considerava a convivência com a forma teórica de aprendizado, e hoje tem que ter uma estética de dancinha, de TikTok, para que, junto com essa estética visual, apareça o texto. Então a gente sabe, com essas constatações, a gente sabe o quanto é difícil a literatura fazer esse mergulho nessas novas gerações, especialmente. Isso, no entanto, Paulo, não pode nos deixar, de certa forma, assustados ou amedrontados ou acovardados mesmo. Eu percebo que muita gente hoje, para
andar adaptado com essas novas formas se valem de reduções. Então, microcontos, micropoemas, micros, e tudo vai ficando micro. E quando isso é pensado como estética, é maravilhoso, né? Quem sabe usar dessa ferramenta de construção textual e traz essa elaboração artística como estética na construção, é uma coisa maravilhosa de ler, inclusive. Sérgio, mas o que a gente não pode aqui, Paulo, é deixar passar que não é o texto minúsculo que, pelo tamanho, pela quantidade de linhas, pela quantidade de versos de um poema curtinho, que ele vai trazer uma grandiosidade literária. O valor literário dele não está no volume. Naturalmente não é sobre isso. Então a gente precisa estar atento a isso, desenvolver projetos que abram olhares, né, para o que compõe a literatura, formar plateias para a literatura, considerando a nossa base literária. Eu não posso chegar para um repentista e dizer, ó, faz um verso agora de 1 minuto que eu não tenho tempo, que eu só estou aqui no tempo que eu vim do Instagram. Não existe isso, né? Eu estou contando isso de forma mesmo para a gente um pouco rir da tecnologia, que ela não pode tomar o que é nosso como característica da nossa arte. Então, volto ao exemplo aqui do repentista. Não existe uma cantoria de 5 minutos porque não tem um tempo para assistir. Ou você vai assistir uma cantoria de 1 hora, 2 horas, ou você não vai. Simples assim. Não dá para a gente reduzir a literatura, um livro de 100 páginas com 4 versos cada poema, porque não, é porque o público hoje só lê coisinha curta, então não lê. E a gente percebe que existem sim leitores de variados temas. Aí é uma outra discussão. Quais são os temas que interessam ao público leitor hoje, né? Aí sim a gente prolongaria. Sérgio, você traz uma abordagem bastante interessante, que é o papel da academia nessa visão de contexto educacional. Inclusive, a academia vai estar agora, neste mês de fevereiro, né, no Centro Cultural Banco do Nordeste, tratando de um tema bastante interessante, que é o papel da educação junto à questão literária. Como é que vai se dar esse evento? Qual é a participação da academia, já que você preside a Academia Souzense de Letras, dentro dessa conjuntura educacional? Então, Paulo, é exatamente dentro dessa linha que a gente vinha comentando aqui. O que é que a gente percebe hoje, né? O público leitor, não só do sertão, isso de uma forma geral no Brasil, ele tem um pouco se distanciado de temas que a gente considera os mais humanistas, né, dentro da literatura, especialmente, e estão transitando quase como que pelo pronto-socorro dos livros de autoajuda. A gente percebe muito isso, né? E para a gente retomar um pouco esses caminhos que a literatura historicamente, né, vem abordando, sem esquecer, claro, né, dessa ambiência nova, interagindo com esses meios tecnológicos, mas que a gente não pode esquecer daquilo que é base, né, na construção de um texto literário. E essa abordagem que vai acontecer no Centro Cultural, entrelaçada com a educação, porque a Academia Souzense de Letras, ela vai trabalhar diretamente com o público estudantil, com o público de professores. Inclusive, os 2 integrantes da academia que vão estar se apresentando, né, nesse evento no Centro Cultural Banco Nordeste, agora dia 28 de fevereiro, né, às 15 horas, e aqui já fica o convite. Os 2 professores têm uma longa experiência, inclusive com sala de aula, portanto com público jovem em formação, que é o professor Romero Sá, né, que trabalha com o público de ensino médio, vem da cidade de São José Lagoa Tapada e
é uma referência nisso que a gente chama de transformação social a partir da educação, a partir do conhecimento, né? A partir da convivência com a literatura. E a outra convidada, né, que vai estar nesse programa lá do Centro Cultural é a professora Bárbara Daniani, que é também da diretoria. Então, Bárbara tem um trabalho muito especial a partir da poesia. Ela fez um estudo sobre a poesia de Arnaldo Antunes e desenvolveu alguns projetos em escolas. Então, a partir dessas duas experiências, especialmente com sala de aula, a gente vai montar uma programação com o público do Centro Cultural, vai desenvolver essa programação junto ao público do Centro Cultural e tratar, né, além dessas apresentações, tratar de abrir um espaço de diálogo com os professores presentes, com os demais autores presentes, né, que a gente vai ter nesse dia aí, praticamente todos os integrantes da academia. Então vai ser um momento de muita troca, né, além da apresentação deles dois. Sérgio, a gente está chegando já ao nosso final do nosso bate-papo. Quero primeiro agradecer a você, né, de estar aqui junto no blog do Paulo Pereira, falando um pouco sobre a Academia Souzense de Letras. Um espaço que não está reservado apenas para velhos ou pessoas de idade, mas para jovens também que desejem, que queiram, né, fazer parte desse universo da literatura. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para aqueles que ainda não conhecem a Academia Souzense de Letras, para aqueles que querem conhecer, e qual será, né, a visão de futuro em se tratando de literatura. Então, eu quero aqui já agradecer, Paulo, mais uma vez aqui, nessas considerações finais, esse espaço, né, de diálogo e, inclusive, mais uma vez dizer, né, dessa importância do seu blog, que aqui na região ele se destaca como um espaço onde a gente encontra boas notícias do sertão. Eu costumo dizer que a gente aqui tem poucos espaços onde não tem como destaque a notícia policial. E a gente sabe que o sertão não é só tragédia, não é só esse noticiário policial, né, que a gente vê tanto em vários canais. E aí dizer o seguinte, a Academia Souzense de Letras, para quem ainda não conhece, é só acessar o Instagram com o nome completo da academia. A gente realiza várias sessões para receber exatamente novos integrantes, e aí a gente faz uma reunião com a comissão editorial. Lá a professora Daniele Pereira, Valdeci Neto e Caetano Lima vão ter esse primeiro contato, né, juntamente com a diretoria, e a gente vai receber, inclusive agora na próxima semana nós teremos 5 candidatos aí a novas vagas dentro da academia, o que vai aumentar nosso quadro consideravelmente, né? E destaco que nessa nova etapa a gente vai trazer praticamente só um público jovem, né? São autores daqui de Vieirópolis, daqui de Souza, de São Gonçalo. A gente vai receber então um conjunto de nomes que estão chegando na literatura e que vão dar uma grande contribuição para a academia. E claro que nesse formato de interação que a academia promove, essa troca, né, que a gente pretende sempre manter viva, essa chama de quem tem um poema ali na gaveta guardado, trazer para a academia para a gente buscar novas formas. Inclusive no aniversário da academia em junho a gente já está com um projeto de lançamento de uma coletânea, provavelmente vai ser Ventos do Norte o nome dessa coletânea, já estou adiantando aqui para o seu público, e que a gente vai poder, né, lançar aqui no Alto Sertão uma primeira coletânea dessa academia que engloba todos os gêneros literários. Então a gente está de portas abertas, lembrando sempre, nosso encontro presencial acontece a cada primeiro sábado, 16 horas, lá no Centro Histórico Cultural Professora Dodora, e é sempre um espaço aberto para todo o público, especialmente o público jovem que ainda não teve uma oportunidade de publicar sua obra. É isso, Paulo. Obrigado.